Olá, turma, meu muito bom dia a todos vocês. Espero que todos estejam muito bem, com disposição para aprender, para estudar, né? Já iniciamos a nossa terceira etapa. Não há mais tempo para brincadeiras, para dar lugar à preguiça. É momento de todo o gás, toda a nossa dedicação e comprometimento, porque o que todos nós almejamos é o sucesso. Então a gente precisa batalhar para alcançar, né? Então, assim, a preguiça ela é uma grande inimiga daqueles que querem ter sucesso na vida. Então, é necessário muita disposição, muita perseverança, né, para atingirmos os nossos objetivos. Então, vamos lá. Então, as minhas orações sempre em favor de todos vocês para que estejam com muita saúde, que é o que nós pedimos nesses últimos dias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos conceda a saúde. Então, se acordamos e estamos com saúde juntamente com os nossos familiares, é mais do que suficiente, é motivo para nós estarmos felizes, gratos a Deus, né? Então, vamos lá. Começamos a nossa terceira etapa e última, falando sobre as formas nominais, né? Eu postei para vocês um vídeo explicando sobre as formas nominais, e aí me recordo que nesse vídeo eu disse para vocês que nós estamos falando de uma classe gramatical que é a que sofre maior número de flexões, seja em número, pessoa, né, o modo, o tempo também. Então, o verbo, ele sofre todas essas flexões. Vocês já estudaram isso ao longo de todos esses anos em língua portuguesa, todas essas flexões, né, que o verbo sofre. Do modo, tempo, pessoa e número. Então, é uma classe que sofre muitas variações. Também estudamos esse ano que existem vozes para o verbo. A voz verbal ela pode ser ativa, ela pode ser passiva e ela pode ser ainda reflexiva. Nós estudamos na etapa anterior. E eu comecei a semana passada, na aula passada, no início da etapa, mostrando para vocês que o verbo ele pode assumir ainda a função de um nome. Ele pode desempenhar ou desenvolver a função de um nome. Quais são os nomes? Quais são as classes gramaticais que são rotuladas ou classificadas como nomes? Substantivos, advérbios e adjetivos. Então, em determinadas ocasiões, eu posso ter o verbo não apenas exprimindo a ação ou não exprimindo a ação, porque nós sabemos que o verbo é a classe gramatical que serve para imprimir, trazer, né, a circunstância da ação de fenômenos da natureza ou ainda estabelecer um elo que é uma ligação. Então, né, a função do verbo, de uma forma geral, é essa. Mas em algumas situações, eu encontro o verbo desempenhando a função de um nome, né? Ou de um substantivo, ou de um adjetivo, ou ainda de um advérbio. Quando isso acontece, eu digo que o verbo está em sua forma nominal. Então, ele não está empregando a circunstância, ele não está trazendo ali, né, a ideia da ação que a gente costuma tanto de imediato ter, né? Quando se fala em verbo, pensa-se logo em ação. Eu pedi que vocês respondessem a atividade do livro 3, das páginas 22 até a página 31. Então, pensei em fazer a correção digitada, mas ficaria muito longa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trocando ideias com vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, nós vamos corrigindo e à medida que eu for corrigindo, nós vamos, assim, mencionando, comentando algumas coisas acerca desse assunto. A página 23 traz a primeira questão, que é sobre um trecho de uma entrevista com um youtuber muito famoso, que é o Felipe Neto. E a pergunta da letra A é a seguinte. Vamos lá? Então, vamos começar. Então, peguem aí, por favor, o material.
Você já tinha ouvido falar do Felipe Neto, assistido algum vídeo dele? Em caso afirmativo, destaque algum assunto que tenha chamado a sua atenção. Isso é uma resposta pessoal, né? Não tem como interferir aqui. Se você já viu, tudo bem. Se não viu, não tem o costume de assistir aos vídeos, também registra aí. Após a leitura desse trecho da entrevista, é possível conhecer como é a preparação de Felipe Neto para produzir os vídeos? Justifique sua resposta. Sim, ele comenta que faz um roteiro antes de gravar, no entanto, os improvisos podem ocorrer durante a gravação, né? Então, é normal que o roteiro seja feito. Eu vou para a letra C da página 23. O que o youtuber considera mais importante para uma pessoa ter sucesso ao criar um canal e produzir vídeos? Ele diz que o mais importante é saber aquilo que está sendo dito, além de ter carisma e praticar muito bem antes de gravar, tá? Então, assim, o carisma eu acho que vem em primeiro lugar, né? Se a pessoa não tiver carisma, não vai ter uma boa aceitação. Vamos para a segunda questão da página 23. Vamos lá? Releia o seguinte trecho da entrevista. Muita gente acha que eu sou mesmo daquele jeito, mas a verdade é que eu me preparo muito antes de ligar a câmera, pois preciso interpretar um personagem que é o extremo oposto do que eu sou na vida real. Nossa, curiosidade, né? Pensei que fosse aquilo mesmo, mas é um personagem. Que verbos presentes nesse trecho não aparecem conjugados em nenhum tempo e em nenhum modo? Tá? Então, nós estamos falando, observe aqui, quando não há conjugação, quando o verbo ele está na sua forma, na forma mesmo verbal, o nome do verbo, ele está no infinitivo, que são os verbos terminados em AR, ER e IR, são as três conjugações. Cantar, viver, sorrir, são exemplos. Então, eu tenho aqui nesse trecho lido ligar e interpretar, ambos da primeira conjugação. Então, verbos no infinitivo, tá bom? Então, é isso aí. Então, vamos para a próxima questão. Pesquise esses verbos em um dicionário. Como eles aparecem? Eles aparecem em uma forma não conjugada. Então, sempre que vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar ele na sua forma não conjugada, tá bom? Então, é isso que vocês vão encontrar. Não conjugação nos tempos e nos modos, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E nos tempos, presente, pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Né? Isso vocês já estudaram em anos anteriores, só para ilustrar como o verbo ele sofre variações e flexões. Qual é a terminação desses verbos no dicionário? Então, no dicionário, como eles não estão conjugados, a terminação vai ser AR, com verbos de primeira conjugação. Eu vou agora para a página 24, na letra D. A letra D, a pergunta é: com que função as formas verbais ligar e interpretar, tá? Encontradas no trecho foram utilizadas? A função é apresentar o processo verbal como ele realmente é, exprimindo a ação verbal propriamente dita. Então, como eu disse na aula anterior, quando nós queremos dar foco, destaque para a ação verbal, exatamente como ela está acontecendo, nós vamos usar o modo indicativo, ou seja, o verbo ele não vai sofrer flexão alguma, então ele aparece na sua forma não conjugada. Então, a alternativa é a segunda, vai lá e marca um xizinho. Eu vou para agora a letra E, tá bom? Então, no trecho destacado, as formas verbais ligar e interpretar indicam, respectivamente, que será feita uma ligação e uma interpretação. Nesse caso, ligar e interpretar tem valor equivalente a um substantivo. Então, percebam aí, através dessa atividade, que quando você deixa o verbo sem essa questão da flexão, que você está dando destaque para a ação realmente que está sendo desempenhada, consequentemente, você pode fazer uma substituição e entender que esse verbo está sendo equivalente a um substantivo. Então, ligar, eu posso
substituir ou tem equivalência, não seria substituição o termo, seria equivalência mesmo de ligação e interpretar de interpretação, tá? Então, eles vão ser equivalentes aos substantivos. Então, essas expressões aí, elas vão transmitir ideias de ações que se realizam e que se aproximam da função de um substantivo. Quando isso acontece, você opta por utilizar o verbo no infinitivo, tá? Então, o verbo ele fica na sua forma nominal, denominada infinitivo. Então, sempre que se aproximar de um valor equivalente de um substantivo. Daí, nós dizemos o verbo na sua forma nominal, porque se aproxima da função de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá claro? Então, nós vamos ter aqui um fragmento, uma descrição sobre Pedro Malas Artes, que é um personagem muito conhecido das histórias populares, dos contos populares brasileiros, tá bom? Então, vocês terão esse texto, eu não vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo. E na página 25, a pergunta da letra A é: que característica de Pedro Malas Artes é destacada nesse texto? O texto, ele menciona que é o fato de ele sempre estar buscando novos lugares, novos trabalhos, tá? Então, sempre essa busca. Ah, outra coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou, ao final da etapa, contabilizar os alunos que estão fazendo as atividades no livro. Então, assim, está sendo feita no livro, não tem como postar na plataforma, mas tem como vocês mandarem a foto, o arquivo, então, da atividade respondida e corrigida, tá? Porque é muito importante esse trabalho com o livro. Então, assim, esse vídeo sendo feito aqui, é importante que vocês acompanhem a correção. Então, após corrigir essa atividade, vocês vão fotografar e vão mandar para o meu e-mail, tá certo? No texto é dito que o personagem está sempre fazendo alguma coisa diferente. Com que objetivo Malas Artes faz isso? Ele faz isso para se defender, né? Para garantir a sua sobrevivência sem ser explorado, tá? Na sequência, a letra C. Identificamos uma contradição nas atitudes de Pedro. Não ser explorado, mesmo que para isso ele acabe enganando alguém. Olha aí a contradição. O que isso revela com relação ao personagem? Que ele faz o que for necessário para conseguir aquilo que ele almeja. Então, ele não mede esforços, os meios que ele utiliza, né? Ele pode utilizar qualquer meio para atingir o objetivo dele. Em sua opinião, tal atitude é correta? Aí é uma resposta pessoal, eu não posso interferir, mas a minha opinião é que não é correta. Você não pode fazer tudo, passar por cima das pessoas, dos seus princípios, né? Essa questão de que os fins justificam os meios, não, porque você tem que ver o que é que você está fazendo, você não pode, né, atingir outras pessoas para alcançar o que você deseja. Minha opinião, mas aí vocês colocam de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Observe as formas verbais destacadas no texto. Que sentido elas apresentam? Então, nós temos preparando, porque ele pode aparecer por aqui a qualquer hora, indo, trabalhando, vendo, fazendo, procurando e enganando. São essas formas. Ele está mostrando, essas formas aqui estão mostrando uma ação que foi finalizada, preparando, trabalhando, não. Uma ação em andamento no momento em que se fala. Então, eu tenho aqui o gerúndio sendo utilizado. Então, essa ideia de uma ação que não foi acabada, né? Está em processo, está em andamento. Com que função essas formas verbais foram utilizadas? Em boa parte do texto, para indicar que o personagem ele costuma realizar com frequência. Então, assim, é algo recorrente, tá? Vou para a próxima questão, letra D. Qual é a diferença entre as formas verbais destacadas e os verbos no infinitivo? Então, assim, as terminações NDO, é óbvio aí, enquanto que o infinitivo AR, IR e ER. E os verbos destacados aqui, nós temos todos terminando em NDO.
E como eu disse no vídeo passado, às vezes as pessoas nem pronunciam preparando, né? Fica preparando, né? Nós temos muito esse vício de linguagem, né? Ao utilizar o gerúndio e também a questão do gerundismo, que foi o que eu disse para vocês, um vício de linguagem também. Então, dá uma sensação de que não foi ação, ela continua em andamento ali. Então, você não tem a ideia, a sensação de uma ação acabada, né? De um processo que foi concluído. E isso não pode ser empregado em qualquer momento, em qualquer ocasião. Quarta questão, da página 25. Releia os seguintes trechos do texto. Por isso, em cada história, ele está fazendo alguma coisa diferente, mesmo que para isso acabe enganando alguém. Nas locuções verbais destacadas, que termo sofre reflexão? Então, não vai sofrer reflexão o verbo principal aqui. O que sofre reflexão é o verbo auxiliar, tá bom? Então, o verbo auxiliar que sofreu a flexão. Nesse caso, fazendo e enganando possuem a mesma função de quê? De um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio? Um advérbio que é um modo como ele está se comportando, né? Então, está trazendo uma circunstância, tá bom? De como ele se porta, de como ele age, tá certo? Então, aí, vemos aí as formas destacadas no gerúndio, tá bom? Nesse texto que nós acabamos de utilizar. Nós vamos agora para a página 26. Agora veja uma situação bastante particular envolvendo o gerúndio. Temos aqui uma tirinha, tá? No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente, vou estar aprendendo cada vez mais, vou estar superando a cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio. Então, causa, né, uma certa aversão, uma certa agonia aqui. Nos dois últimos quadrinhos, o gerúndio foi empregado para indicar uma ação em andamento no momento em que se fala. Explique sua resposta. Não é no momento em que está se falando. O gerúndio foi empregado para indicar uma possibilidade de algo que vai acontecer, né? Então, no futuro aqui. Então, de algo que vai acontecer. Letra B. Com base na resposta anterior, é possível dizer se o gerúndio foi empregado adequadamente? Nesse caso aqui, não. O gerúndio ele não foi empregado adequadamente, pois a forma verbal que deveria ser utilizada aqui, né, para essa fala seria uma ação no futuro, tá? Uma ação que estivesse ali. Na verdade, uma ação em curso e não uma ação no futuro. Então, era o que deveria ser utilizado ali, tá? E não para uma ação que estaria por acontecer. Então, essa forma verbal aqui, para essa ação ali, para expressar aquela ação ali, não foi utilizada corretamente. Considerando o uso do gerúndio, de que forma o humor foi construído nessa tirinha? Tá? De acordo aqui com os personagens que estão falando do novo acordo ortográfico, né? É uma conversa ali que se estabelece, eles usam de forma equivocada o gerúndio. E aí outro personagem ele faz uma reflexão sobre isso, dizendo, né, que deveria ser limado, que deveria ser extinto, né, usando aí a ironia para o uso inadequado do gerúndio, tá? Então, esse vídeo eu vou encerrar agora e vou iniciar outro. Daqui a pouco eu volto com a continuação da correção.